Vamos meditar, meus irmãos, já que mais uma vez nos foi dado esse privilégio de sermos convidados pelo conselho da igreja aqui, que nós agradecemos a oportunidade, para juntos meditarmos na palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 8, os primeiros, talvez todos os versos do capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E é um texto que fala bem à igreja de todos os tempos. Fala nossa aqui também. 1 Coríntios, capítulo 8, versos 1 ao 13. A palavra do Senhor diz assim, quando Paulo conversa e escreve para a igreja de Corinto, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois não perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém. Irmãos, a cidade de Corinto, nessa época, era um centro comercial dos mais produtivos e dos mais destacados na época. Na cidade de Corinto vinham pessoas de vários lugares, de muitos lugares, culturas muito diferentes. Naquela época, o politeísmo, o cultuar de vários deuses, era uma coisa comum em muitos povos. Então havia muitos deuses, muitos nomes de deuses, muitas identidades ou entidades divinas conhecidas e cultuadas. E em Corinto, esse conhecimento ou essa prática era muito comum na cidade, porque havia muitas pessoas de muitos lugares com muitos deuses que cultuavam diferentes. E esses deuses, a cultuar desses deuses, implicava em que, para que servia o Deus? Para que serviam esses deuses? Para fazer coisas, para abençoar as pessoas. O que as pessoas buscavam nos deuses? Satisfação das suas necessidades. Fertilidade, a mulher que não engravidava, uma plantação, uma chuva que precisava vir, os animais multiplicarem no campo, vencer uma guerra, uma batalha. Então, as necessidades humanas eram colocadas diante desses deuses para que eles
atendessem essas necessidades. E era como que uma troca, na verdade. Eles também sacrificavam, eles também matavam animais e davam esses animais e também outros alimentos vegetais também. Eles ofereciam a esses supostos, ou tidos como deuses. Ídolos até, faziam-se estátuas também de pedra, estátuas de madeira, estátuas de barro, e eram adornados para que fossem reconhecidos, identificados como as divindades que gerariam essas bênçãos na vida das pessoas. Então, isso que nós acabamos de falar fazia parte da cultura popular da época. E as pessoas da igreja de Corinto saíam desses meios, saíam dessas culturas, muitas vezes vivenciando essa prática de muito tempo na sua vida, na sua família. Eles tinham essas práticas desde crianças, viam os pais, os avós fazendo isso, sacrificando a ídolos, matando animais seus, separando também parte da lavoura, coisas assim, e levando a altares, queimando, oferecendo para que esses deuses atendessem às suas necessidades. Bem, Paulo está falando justamente com a igreja agora, não com pessoas de fora da igreja. Mas ele está falando para as pessoas da igreja, que ele diz aqui no começo, que já tem conhecimento. E qual conhecimento que ele diz? Ele também explica nesse texto. O conhecimento que essas pessoas, e nós aqui, podemos declarar que temos, é que esses ídolos, esses deuses, não existem. Nunca existiram. Eram coisa da cabeça das pessoas mesmo. Tanto que elas até tinham que modelar elas mesmas uma forma, uma figura. Às vezes um animal, às vezes uma pessoa, às vezes um misto de animal e pessoa, que nem o centauro. Mas eles precisavam focalizar esse momento de fé deles em algum objeto. Então, essas divindades que eles tinham como divindades, que eles acreditavam que tinham poderes de fazer alguma coisa, os cristãos aqui já sabiam, já tinham conhecimento que isso não era verdade, isso não acontecia. Era uma verdadeira ilusão. Era uma verdadeira perdição buscar essas coisas em que o resultado era certo, era inútil. A certeza do resultado é que não aconteceria nada por causa dos sacrifícios. Aquelas estátuas ou aquelas divindades não fariam nada porque tinham algum poder. Elas sequer existiam. Como que algo que nem existe pode fazer alguma coisa? Mas muitas pessoas da igreja vinham desses entendimentos, dessas culturas, desses pensamentos, desses hábitos de família, muitas vezes, da comunidade que eles estavam. E quando eles vinham para a igreja, os novos, a Bíblia aqui, o Paulo chama de fracos. Quem são os fracos que ele trata nesse texto aqui? Ele fala primeiro para a igreja que tem conhecimento, para aqueles que já têm mais tempo de experiência com Deus, tem mais conhecimento da palavra de Deus. E ele ao mesmo tempo fala que eles, diferente dos outros, eles sabem que essas coisas não existem. E certamente não praticam isso. Não sacrificam a esses ídolos nada nas suas vidas, porque somente há um Deus. Essa é a verdade conhecida por eles. Mas o outro grupo que ele fala justamente são os que são novos na fé. Ele ainda fala para pessoas da igreja, mas os novos na fé. Aqueles que ainda não alcançaram esse conhecimento, que ainda trazem hábitos, vícios da sua vida anterior a Cristo. Hábitos, vícios aqui tratados como idolatria, mas vícios também como fumar, vícios também como alcoolismo, vícios também como gastos excessivos, vícios também de status, vícios de poder. Tudo isso são deuses, na verdade, não corporificados como status, como imagens próprias, mas têm o mesmo efeito, causam o mesmo efeito nas pessoas, trazem uma falsa segurança. O dinheiro, por exemplo, um Deus muito antigo da história humana, que traz uma falsa segurança. Quem tem dinheiro tem tudo, mas lamentavelmente ou naturalmente morre também, com qualquer tipo de doença, mesmo tendo dinheiro. É infeliz também, porque muitas vezes não tem relacionamento. E principalmente quem não tem relacionamento com Deus, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, não faz diferença.
já tem um destino definido, a morte eterna, o inferno. E ele está falando aqui para as pessoas, esses dois grupos de pessoas, né? Ele está falando agora para os que conhecem essas coisas, daqueles que ainda não conhecem claramente essas coisas, são novos na fé, são fracos ainda precisam muito que aprender, precisam ler a Bíblia, precisam ouvir as mensagens, as interpretações, precisam sentir o Espírito Santo agindo nas suas vidas. E isso muitas vezes leva tempo. Agora vejam que interessante a distinção que é trazida nesse texto. Esses que têm conhecimento, que já têm lido a Bíblia, já têm meditado na palavra, têm procurado ouvir a palavra, né? E responder essa palavra com a sua própria vida, com ações, com mudanças, com atitudes, com perseverança. É interessante o autor falar aqui no verso 1, o conhecimento leva ao orgulho. Puxa, que coisa difícil, né? Mas está na Bíblia. Verso 1 aí. O conhecimento leva ao orgulho. O que é o problema aqui? É que uma vez que você vai ficando mais conhecedor da palavra de Deus, você vai entendendo melhor as coisas da vida. Infelizmente, o homem começa a se sentir um pouco mais superior que os outros. O homem começa a se sentir um pouco mais perfeito, mais próximo da perfeição do que os outros. Isso é orgulho. E achar que se conhece mais do que os outros traz uma diferença aqui drástica diante de Deus. Porque esfria o amor. E parece que há uma clara diferença entre orgulho e amor. O orgulho é sentir mais do que o outro, sentir-se mais do que o outro. E o amor é se entregar pelo outro. É o totalmente inverso. Quem é mais que um outro, vê o outro como inferior. E quem ama, vê o outro como superior, mais necessitado, mais merecedor de alguma coisa. O autor fala que quem tem esse conhecimento tem esse risco de ser levado ao orgulho, sentir-se que sabe mais do que os outros e age melhor do que os outros. E ama menos. E ele está dizendo que é melhor, então, conhecendo que seja, não deixar de amar, não deixar de se preocupar, de se importar com o outro. E como lidar, então, com o novo na fé, esse que nós convidamos para vir na igreja, por exemplo, para participar de um momento de comunhão como esse, aquele que nós convidamos para vir num estudo bíblico, convidamos para ir numa reunião de oração, uma reunião na casa de alguém, para vir num almoço na casa de alguém, para passear junto. Como é que a gente lida com esse que fala, amém, eu recebi essa palavra na minha vida e eu quero mudar de vida, eu quero ser de Jesus. Aí ele vem com todos os seus vícios, com todos os seus ídolos, como nós viemos a primeira vez também, quando fomos chamados, trouxemos toda aquela bagagem de idolatria naturalmente na nossa vida. Nós todos nascemos pecadores, desde nenezinho. Então, todos trouxemos alguma coisa até que Cristo nos transformou. E isso, com o tempo, foi sendo modificado pelo Espírito Santo de Deus. Aos poucos, ele foi abrindo o nosso entendimento e foi nos tornando cada vez mais conhecedores da palavra, da vontade de Deus. João fala numa das cartas, a primeira diz que, inicialmente, nós somos filhinhos na fé. Somos novos na fé. Sabemos o básico. Jesus Cristo nos ama. Saiu lá do céu. E nós que estávamos condenados à morte, a ficar longe de Deus, veio nos buscar para voltar a ficar longe de Deus. Esse é o ensino básico. Esse é o papai e mamãe que a criança aprende quando é pequenininha. É a primeira coisa que o filhinho na fé aprende, seja qual for a idade. Depois João fala que nós somos jovens na fé. Jovens porque nós vencemos o maligno. Já temos agora mais conhecimento e força para resistir às tentações. Temos mais conhecimento e força para agir em nome de Deus e proclamar a justiça dele nesse meio, nessa terra tão corrompida onde nós vivemos. E depois João fala que, passando por esses estágios, o primeiro de sermos filhinhos, fracos na fé, nós tornamos fortes, jovens, nos tornamos depois pais na fé. Passamos a transmitir essa fé que nós temos, esse amor que nós recebemos para outras pessoas e passamos a cuidar de novos na fé. Nós nos tornamos pais na fé, pais, mães na fé. E quando João fala isso,
ele diz que nós temos ainda que ter cuidado, né, com essas pessoas que são novas. Os pais vão ser os mais cuidadosos com esses novos na fé. Essa é a relação da família cristã. Filhos na fé que foram trazidos por pais na fé, que vão crescer, vão amadurecer, ficar fortes, vencer as suas batalhas próprias e começar a proclamar o Evangelho. Até o ponto que o Evangelho alcança alguém que foi proclamado, que nós conhecemos, e passamos agora a ficar tutores dessa pessoa, pais dessa pessoa. Esse é o ciclo do crescimento do Evangelho que chegou até hoje, 2022, aqui onde nós estamos. Começou lá atrás, né? Deus proclamou o início. Bem, o autor aqui, Paulo, falando aos Coríntios, ele está dizendo isso. Os novos na fé, meus irmãos, eles trazem uma bagagem cheia de coisas que muitas vezes são pesos, muitas vezes são fortalezas, muitas vezes são coisas que já estão prejudicando a vida dele. Ele precisa se libertar disso. Mas ao mesmo tempo, Paulo também ensina que aos novos na fé é trazido primeiro um leite. São dados informações básicas para criar um alicerce na vida dessa pessoa, na fé. E aos poucos ela vai percebendo que ela idolatra alguns deuses na sua vida, e quando ela reconhece que são assim, ela lembra, mas eu estou aqui porque Jesus é o único Deus. Só há um Deus. Então isso que eu estava adorando, que eu estava servindo, não era Deus. Mas até chegar nesse momento, meus irmãos, todos que já passaram por isso, não é fácil, não é rápido, não é instantâneo. Na maioria dos casos, leva tempo. Paulo diz aqui que a igreja tem que ter paciência e amor com todas as pessoas, especialmente com esses novos na fé. Porque aqueles que não conhecem Jesus Cristo ainda, não sabem de nada dessas coisas, vivem realmente como o mundo está, jazem no maligno. As regras deles são as regras do mundo. Então, para ele, isso tudo não faz sentido. Mas aquele que recebeu Jesus Cristo na sua vida, que começa a caminhada, ele precisa de todo esse apoio, desse grupo da família onde ele foi inserido por Deus. E ele vai trazer idolatrias na vida dele, vícios na vida dele, vai fazer coisas que seria melhor que ele não fizesse. E nós estamos, como igreja aqui, chamados para ajudá-lo a crescer, a amadurecer na fé, a reconhecer em certo momento que ele precisa realmente se desapegar dessas coisas que fazem mal para ele e fazem mal para toda a sociedade. Quando Paulo está tratando com os coríntios aqui, ele diz que quem tem conhecimento já superou essas etapas, já venceu essas dificuldades das fortalezas, já venceu os vícios, já está liberto de muitas coisas, quem sabe até um dia de todas, que aprisionam, que prejudicam, sabe? Vícios de toda forma, idolatrias de toda forma. Esse que tem conhecimento não tem dificuldade, né, em transitar em qualquer lugar, ele está fora dessas transgressões. A Bíblia não fala que beber bebida alcoólica é pecado. Ela fala que embriagar é pecado. Ela fala que se deixar dominar por essas coisas é pecado. Não é verdade? Mas, como um grupo de apoio que nós somos dos novos na fé, nós podemos criar um acordo de evitar a bebida alcoólica para que aquele que está buscando se libertar tenha força, tenha apoio. Em casa, por exemplo, o alcoólico que quer deixar de beber, ele tem o alcoolismo, tem o problema, mas os demais da família não têm, não sofrem com isso. Se ele quiser parar de beber e os outros em casa bebem e não tem problema, entendem que não prejudicam ninguém com isso, os outros devem cooperar, não deixar mais bebida alcoólica dentro de casa. Faz mal para um. Mas se os outros tiverem isso na geladeira, toda vez que ele abrir, ele vê lá uma garrafa de cerveja ou outras coisas mais, que prejuízo vai ser o tratamento que ele está fazendo, a luta que ele está fazendo, se ele quer evitar. Na própria casa, alguém vai lá e mostra para ele aquele mal. Bem, por que nós dizemos isso? Porque Paulo está falando que nós, igreja do Senhor, somos esse grupo de apoio que se preocupa com o irmão novo na fé e com todos os irmãos da igreja, para que vençam as suas lutas, e a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para não escandalizar a pessoa.
A gente está aqui para não prejudicar a caminhada dela, pelo contrário, para fortalecer a caminhada dela. Então, quando ele diz aqui que quando nós, usando desse conhecimento, praticamos orgulho contra a pessoa, de cara afrontando, você é um ignorante, você não sabe o que está fazendo, destratando mesmo o que ela às vezes tem como razão para ela até o momento, pelo que ela já viveu tanto tempo, ela precisa ainda conhecer as mudanças na vida dela. Ele está dizendo aqui que se a gente não tiver a paciência necessária, o respeito necessário, ele diz aqui, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão. Ele para a caminhada, ele desiste, ele não vê apoio no grupo que está com ele. É difícil a gente imaginar todas as hipóteses dos deuses e ídolos que esse texto está falando aqui, porque é muito variado esse grupo. Cada um de nós pode ter os seus, internet, né? Como já dissemos, alguns outros vícios físicos, mas jogo, tantas coisas que acontecem. Gente que é viciada em vender, é vendedor inveterado. Ele tem uma necessidade de vender sem fim. Ele vende até o que é dos outros. Nem é dele, nem é corretor, mas está na mão dele, alguém viu a possibilidade, é o vício. É a vontade de vencer aquela etapa, de convencer o outro. Até isso é tido como um vício. Mas Paulo está dizendo aqui que a igreja, meus irmãos, é um grupo forte de apoio. E precisa estar atento a essas necessidades que os outros têm. Muitos ainda sacrificam seu tempo, seu dinheiro, parte da sua vida a ídolos ainda. Muitos ainda dedicam parte da sua vida a essas crenças que ele tinha de forma antiga. E são novos na fé. E eles precisam ser motivados a ganhar conhecimento, a ganhar entendimento dessa sua conduta. Em Romanos 12:2, Paulo ensina que nós devemos sempre crescer no nosso entendimento sobre as coisas, buscar entender melhor as coisas, para que a gente se aproxime da vontade de Deus, que a gente não tome a forma do mundo, não viva do mesmo jeito sempre, mas a cada novo dia, como as misericórdias de Deus se renovam, que se renove a nossa forma também de ver o novo dia que nós temos, o dia de hoje, porque ontem já passou. Hoje não precisa ser igual a ontem. Hoje pode ser melhor que ontem. Se ontem deu tudo certo, a gente quer que hoje também dê. Mas se a gente fizer as mesmas coisas que aconteceram ontem, pode ser que não funcione hoje. Porque outras coisas aconteceram diferentes. Então, nós não podemos pararmos de nos ver nesse mundo como agentes de Deus que precisam renovar a sua mente constantemente e ver o mundo pelos olhos de Deus. Deus é o Senhor. Deus vê todas as coisas. Deus sabe exatamente o que é a verdade. Paulo diz aqui que quem conhece, alguém julga conhecer, no verso 2, quem acha que sabe alguma coisa, sabe só uma parte, seja quem for. Quem julga que é perito em algum assunto, seja inclusive a Bíblia, mas seja na sua área de trabalho, na sua habilidade pessoal, na música, né, na matemática, na área jurídica, enfim, quem acha que conhece alguma coisa, o texto está dizendo bem claro, conhece alguma coisa, mas não conhece como deveria conhecer, porque não conhece tudo. Só quem conhece tudo é Deus. Então é interessante a arrogância humana dizer, eu conheço tudo sobre alguma coisa, e fica orgulhoso por isso. E nesse momento deixa de amar como deveria amar. Não conhece como deveria conhecer e deixa de amar como deveria amar. Paulo diz aqui que nós não devemos perder a atenção com os novos na fé. Nós devemos ficar atentos, né, a essa nova pessoa que foi adotada na família de Deus, que faz parte agora da família de Deus. E ela tem muitas nuances, ela tem uma história antes de tudo, que será bom nós conhecermos, nós ajudá-la inclusive a recontar essa história. Quantos traumas nós trazemos desde a infância, quantos traumas precisam ser tratados e que muitas vezes são convividos dentro da igreja, pela pessoa e pelo grupo, isso é mantido a vida toda. E muitas vezes é um sofrimento que é mantido a vida toda. E nós, como grupo de apoio divino, espiritual, nós precisamos olhar nos olhos uns dos outros, prestar atenção nas pessoas, buscar enxergar nelas o que Cristo enxergou. Cristo morreu na cruz por elas e por nós. Então,
Longe de nós dizermos ou pensarmos, né, que somos melhores que as outras pessoas. Cristo morreu por elas, até aquelas que nós achamos, essa não tem jeito, essa não recupera, essa não melhora, essa por mais que tente, Cristo morreu por ela. Quem de nós pode falar que nós lavamos as mãos, que nós não temos mais o que fazer? Cristo veio lá do céu por causa dela. E nós, como igreja, salvos em Cristo Jesus, estamos aqui para cuidar dessas pessoas. Paulo está dizendo aqui para que a gente ajude a elas se integrarem ao grupo. Por isso que nós temos esses hábitos bons da igreja. Nós trabalhamos contra o tabagismo, né? Nós fazemos as campanhas para parar de fumar. Fumar faz mal para a saúde. Vocês viram o Ministério da Saúde? Ele fala, em toda embalagem ele conta isso, para não ser uma coisa omissa. Fumar faz mal para a saúde. Não só faz mal, traz câncer e mata. E muitas pessoas conhecidas dos irmãos certamente tiveram câncer decorrente de cigarro. E é vendido, né? E é um hábito. Nós falamos de vício, mas faz parte da vida da pessoa, alimentar dela. Ela inala, faz aquela inalação constantemente. Por isso que a igreja diz dessa forma aqui, fumar não faz bem para a saúde, então vamos combinar, não vamos fumar. Vamos ajudar aquele que quer parar de fumar a não sentir a fumaça do nosso cigarro. A gente também não fuma. A gente não precisa disso. Por que a gente fala na igreja que é bom não ficar embriagado? Porque o alcoolismo é uma doença que faz mal para muita gente. Traz muitos males. Para a saúde, cirrose, traz males vários, neurológicos, causa desvios de conduta, problemas em casa, de relacionamento, violência, mortes no trânsito, brigas, no bar. Tantos lugares, né, que a bebida prejudica. É uma idolatria, é um Deus que faz mal para as pessoas. Ao invés de trazer o bem que ela busca quando bebe para aliviar um sofrimento, ela só recebe mal daquilo. Ela fica realmente meio dormente, fica realmente meio anestesiada, mas perde a noção das coisas, da realidade. O que nós como igreja então nos combinamos de fazer? Não vamos beber então? Vamos ajudar as pessoas a não verem bebida na nossa casa? É pecado beber? Não é. Jesus fez até a água virar vinho numa festa para não faltar na festa. E Jesus estava nas festas. E na festa é pecado? Não é. Beber bebida alcoólica é pecado? Não é. Mas embriagar é. E quem é doente não pode beber nem uma gota, porque vai fazer mal para ela. Aquele copinho que não faz mal para um, para o alcoólico faz muito mal. É uma chave que liga. Ele bebe um copinho e 50 garrafas depois. E as consequências do álcool, ninguém está imune às consequências. Então nós como igreja, o que nós fazemos como grupo de apoio? Vamos ajudar a pessoa, especialmente o novo na fé, já que o nosso meio, a maioria já se ajustou nisso. Ele ainda tem o problema com o alcoolismo. Ele ainda tem esse problema grave na vida dele. Vamos nos importar sim, né? Vamos chamá-lo para a nossa casa, vamos na casa dele e vamos anular a existência de bebida enquanto a gente se encontra. A gente ajuda, né? A gente não escandaliza, a gente escandaliza fazendo o contrário. Se nós entendemos que faz mal e a gente faz, né, a gente escandaliza as pessoas que preocupam com isso. Mais um alerta falando de saúde ainda e alimentação. Refrigerante. Quem produz fala que é muito bom e não faz mal nenhum. Quem produz fala que é bom que se consuma todo dia pelo menos 1 litro cada habitante do planeta. Porque aí ele tem muito mais serviço para poder prestar. Mas os nutricionistas e muitos médicos deixam claro para a gente que o açúcar que tem no refrigerante, mais aquelas substâncias que fazem parte dos refrigerantes, fazem mal para a saúde. Principalmente desde criança, que cria esse hábito de açúcar no próprio organismo, né? E nós, às vezes, na igreja, nos omitimos nesse ponto, né? É tão gostoso, tão prático, tão rápido de conseguir um refrigerante para servir para as pessoas, para fazer um bem, e a gente, sem querer, acaba fazendo um mal, né? E esse escândalo é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós devemos ter consciência dessas ações que nós fazemos para que as pessoas novas na fé percebam que a nossa vida traz coisas boas vindas de Deus. Então seria bom que até nas nossas festas a gente lembrasse desse aspecto de saúde, a gente pensasse, então, se não for refrigerante, o que pode ser? Então, se o problema é tempo, vamos preparar mais cedo para dar tempo de fazer o suco. Se o problema for custo, a água é o mais em conta que existe. Dá para resolver também. Mas dá para a gente pensar nessas coisas, né? E
alcançar o outro com esse bom exemplo coletivo que a gente tem. E Paulo está dizendo isso, né? Não vamos ver essas diferenças do fraco na fé, do novo na fé. A Bíblia usa fraco, dá a impressão uma coisa que deprime, né? Uma coisa meio que diminui o valor. Mas o melhor sentido é esse, o novo na fé. Ele precisa enxergar a nossa vontade de acertar, e a gente quer acertar junto com ele. E Paulo, por fim, ele diz aqui que se alguma coisa escandalizar esse novo, vai prejudicar a caminhada cristã dele, olha, da minha parte, eu cedo, eu deixo de fazer. Eu não quero deixar o outro, que não tem o conhecimento que eu tenho, sofrendo, até se afastar de Jesus por minha causa. Eu até deixo de fazer alguma coisa, para que eu ajude ele, né, a sentir bem e continuar a caminhada, não interromper a caminhada. Outro diálogo que a igreja tem muitas vezes em comportamentos, né? Barzinho, cantar na noite, trabalhar em festa, ser garçom, né? Ser o dono da festa. São tantas questões que nós pensamos, precisa, não precisa, edifica, não edifica? Cada situação é uma para ser considerada. Mas em qualquer lugar o cristão deve, não só pode, mas deve se portar como um testemunho fiel de Deus. Se ele vai numa festa, se ele vai num local que ele vai se distrair, vai participar com pessoas, ele tem que se comportar bem, independente do lugar. Ele tem que agir de maneira correta. Então, assim, por estar em determinado lugar, às vezes cria uma imagem ruim. Viu fulano lá no barzinho, tinha uma garrafa de cerveja em cima. Ah, isso é um trauma na igreja. Por quê? Que testemunho ruim. E aquele que bebe, vê ele lá. Não é isso que nós inicialmente pensamos? Naturalmente que sim. Mas tudo isso são circunstâncias. Isso vai afetar, nós já temos conhecimento todos que isso não afeta a nossa vida, que todos que estão lá já sabemos que somos equilibrados e não somos alcoólicos. Isso não afeta a nossa vida? Não afeta. Não vai causar constrangimento para ninguém. Ah, mas tem um irmão que afeta. Ele preocupa com isso. Ele acha que quem vai no bar, né, ele não tem o conhecimento ainda que não vai fazer mal para o irmão. Nesse caso a gente cede. A gente não vai então no bar. A gente deixa de fazer isso. Mas a gente não ignora, não é para conviver isso a vida inteira, né? Mas eu quero que não constranger o irmão para que ele seja o ponto de falar, eu não vou mais nessa igreja, que as pessoas lá não têm uma fé definida, né? Eles fazem tudo que o mundo faz, né? Os nossos diálogos com a igreja não é esse exatamente? Pois bem, nós precisamos sim, juntos, viver em comunhão. Eu falo para os irmãos, compartilho com os irmãos, que esse momento que nós vivemos de pandemia, em que se diz que nós devemos não abraçar, não cumprimentar, não beijar, que nós temos que ficar afastados, isso é antibíblico, é anticristão. Não tem nada na história da Bíblia que mostre que isso é uma atitude que é esperada por Deus. Nós resolvemos fazer isso, né? Atitude humana, nós resolvemos fazer isso. A Bíblia só aconselha o beijo, só aconselha o abraço, só aconselha o entregar a mão. E nós, por cautela, nesse momento, cumprimos essas normas, esses protocolos, entendendo que é o melhor no momento. Mas lembra de Romanos 12:2? A gente tem que renovar a nossa mente e não deixar isso passar em branco como uma coisa eterna. Até que ponto isso vai ser necessário? Até que ponto isso constrange o novo na fé como coisa boa ou coisa ruim? Nós temos que ver isso. Antes nós tínhamos uma grande insistência que os irmãos se abraçassem, se beijassem, porque não faziam. Agora a gente está dizendo para as pessoas não fazerem isso. A igreja parece que fica incoerente nesse ponto, né? Ah, mas não tinha pandemia, bem verdade. Mas o significado dessas coisas não se perdeu. Nós estamos tirando o resultado dessas ações. A gente não está explicando que é para evitar contágio de Covid-19 ou H3N2. Não estamos explicando isso. A gente está adotando esse procedimento já sem questionar. A gente está andando dentro dos carros de máscara, sozinho. Já pensaram que isso é uma incoerência? Você não quer transmitir nem para o carro seu, que você usa, nada. Mas então você não pode nem respirar. Não é verdade? Eu falo isso, irmãos, aproveitando esse espaço, já estamos terminando, é que muitas vezes os nossos ídolos, os nossos deuses, não são só antigos, eles são adquiridos também na caminhada. E mesmo dentro da igreja. De repente nós idolatramos o púlpito. Às vezes nós idolatramos o paletó na pregação. Às vezes nós idolatramos costumes que nós entendemos santos, que Deus agrada.
Mas se forem idolatrias, não agrada a Deus. Se forem coisas imutáveis, a forma se torna mais importante que a essência, nós não estaremos agradando a Deus, mesmo dentro da igreja. E imagina esse testemunho para o novo na fé. Ele aprender, por exemplo, que o pastor só prega de paletó e gravata. Aí o dia que ele vê um pastor pregando sem gravata, ou sem o paletó, ele mesmo não vai dar crédito na palavra, porque nós ajudamos a dizer para ele que quem prega assim não tem valor. Então, vícios também se adquirem, mesmo na caminhada cristã, que nós temos que lutar para não perder a percepção disso e não levarmos outros a ganharem esses vícios também por nossa causa. A mensagem de Paulo é sobre justamente isso, que ídolos não existem, deuses, outros deuses não existem, só existe um Deus, e nós já sabemos disso. E temos que ajudar as pessoas a reconhecer isso nas suas vidas, mas no tempo de Deus, não na nossa vontade. Imagina quantas pessoas nós falamos do Evangelho já, e que ainda não receberam essa palavra no coração, não mudaram suas vidas. Já pensou então, nós quisemos o bem delas, mas elas não transformaram. Não era o momento delas, inclusive, né? O Espírito Santo já disse que tudo tem o seu tempo na nossa vida. Não é a nossa vontade de transformar e salvar imediatamente. Nós temos só um trabalho: pregar o Evangelho, discipular as pessoas, né? A transformação é o Espírito Santo que faz. A forma aqui é de acordo com a vontade dele. E essa é a palavra de Paulo para a igreja de Corinto e para nós aqui em Andradas. Que nós usemos esse conhecimento da palavra de Deus para a nossa edificação e para o crescimento dos outros irmãos na fé. Nós podemos e devemos compartilhar esse conhecimento que recebemos de Deus com os novos na fé, ajudá-los a crescer na fé. E buscar saber se os nossos exemplos e as nossas formas estão coerentes com a palavra de Deus. Sempre revisando, revisitando os nossos entendimentos, estão agradáveis a Deus. Aí a gente pode mostrar isso como um testemunho para as pessoas. E se a gente tiver que, irmãos, pensar sobre essa questão de não escandalizar os outros, não estar assustando os novos na fé, vamos então, até os nossos hábitos, nossos jeitos de fazer as coisas, vamos modificar sim. Porque isso vai agradar a Deus. A palavra de Paulo é muito clara para nós. Se tiver que deixar de fazer alguma coisa que escandalize e prejudique o irmão, vamos deixar. É mais maturidade fazer isso, e isso sim é mostra de maturidade, do que o contrário. Eu não mudo de jeito nenhum, porque eu sou assim, vou viver assim, sempre assim. A famosa Gabriela, né? Que a síndrome de Gabriela não nos acompanhe. Pelo contrário, que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe e nos transforme exatamente naquilo que nós precisamos para servir à vontade dele e servir de suporte para os outros chegar onde nós achamos que já estamos, mais próximos de Deus. Que Deus os abençoe a todos. Amém?